Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, projeto no qual a gente faz análise dos principais ativos negociáveis do mundo, bolsas, moedas, commodities, cripto, enfim, dá uma pincelada geral e também executa a estratégia do Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, 25 de novembro, vamos fazer a análise aí de como que foi a semana e já dar uma perspectiva aí para esses principais ativos aí nos próximos dias. Vamos lá? Bom, jogar para o gráfico aqui e vamos começar como de costume aí pelo nosso índice dólar. É um índice que é composto do dólar versus uma cesta de moedas, né? Ele dá um pouquinho da temperatura aí de como tá o mercado de moedas e também nos ajuda a ver um pouco do apetite ao risco, né? O índice dólar está muito ligado a isso. Quando tem mais demanda em dólar, um momento mais de aversão a risco e o dólar caindo tem significado, de um modo geral, grosso modo, um apetite a risco maior, né? Bom, então a gente vê que semana foi mais uma semana de leve queda aqui do índice dólar, né? A gente olhando no diário, a gente vê claramente que ele chegou aqui num nível que é um nível importante aqui de tomada de decisão, nessa faixa de preço aqui, ó, que funcionou como resistência aqui atrás, funcionou um pouquinho como suporte aqui, né? A gente pode até aumentar um pouquinho essa faixa, que ele chegou a vir até aqui embaixo aqui, também entrou aqui. Então, um ponto importante de tomada de decisão. Também a confluência com o nível inferior da faixa, da banda aqui, né? Seria bem possível, por mais que ele vá continuar a cair, que ele faça uma retração até aqui no meio da faixa antes de continuar a cair, entre aqui, fica um pouquinho brigando aqui. Igual aqui a gente vê que ele ficou, né, brigando aqui nesse nível. Ou também que funcione realmente como um suporte que segure que o preço não vai aqui para baixo. Que o dólar retome essa tendência de alta que ele está aqui no semanal, né? Se a gente for ver, ele veio numa forte tendência de alta, fez um topinho aqui e agora é uma grande questão. Ele vai entrar numa tendência de baixa ou é só se a gente for ver aqui, ó, esticou, retraiu para voltar a subir, né? Isso vai ficar mais claro se a gente for no mensal, por exemplo. Olha só, esticou muito. Será que é só um pause, um respiro para continuar subindo? Talvez ele voltar até aqui embaixo no mensal. Enfim, não sabemos a dificuldade, mas o que a gente sabe no diário, ele, né, já fez uma tendência de baixa no diário, de certa forma, e no semanal querendo fazer também, né? Se ele perdesse esse nível aqui, olha só como é que ele perde um fundo importante anterior aqui, né, e faz um fundo mais baixo. Também talvez pode vir romper e ficar meio de lado aqui, mas querendo perder isso aí. Vale comentar que o mercado antecipa muito as coisas, né? Fica assim meio, o dólar vai continuar subindo porque o juro dos Estados Unidos está mais alto que na Europa e outros países. Tá, mas isso aí já foi incorporado, né? Esse movimento aqui já incorporou esse juro nos Estados Unidos mais alto do que em outros países mais fortes, né, de moeda mais forte, vamos falar assim. Então, tá bem indeciso aí, tá? Nos ativos, o euro, ele é um pouco um espelho daquilo ali, né, meio que invertido, porque o euro tem, inclusive, um peso muito grande naquela cesta de moedas ali. Se a gente vê, então, se no diário o índice aqui tá indeciso, né, não sei se ele vai continuar, pode ser que por exemplo, aqui pode ser um fundo duplo, que é um padrão de reversão. A gente pode estar vendo aqui talvez um topo duplo no euro, né? Veio, tocou de novo. Se ele não consegue romper, a gente tem um topo duplo aqui, que pode ser uma reversão aí para o euro voltar a cair, né? É uma análise. Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar que o ímpeto aqui é altista, né? Duas barras muito fortes aqui, três aqui no caso, né? Mas se a gente for pegar aqui de movimento, independente de questão de barra, né? A gente viu aqui, ó, um ímpeto forte aqui, voltou, retestou a média, ímpeto forte, voltou, retestou e tá aqui. Então tá bem que no nível de tomada de decisão. E aí, euro, qual vai ser a sua? Você vai realmente manter essa força aí? Você vai retrair e testar aqui pelo outro lado da média antes de continuar? Ou você vai fazer um fundo mais aqui e voltar para essa tendência que você estava aqui de longo prazo, né? E no semanal
um pouco esse cenário. Deixa eu apagar esses desenhos lindos, maravilhosos que eu fiz aqui. Olha lá, no semanal, olha que padrão altista, né? Barra forte, veio, testou a média de 20 e continua aqui querendo ir embora, né? Se a gente for olhar no horizonte, até dar um zoom out aqui, colocar, por exemplo, no mensal aqui, que a gente vai ver, olha só, tem essa linha de tendência de baixa, né? Bem clara aqui, de certa forma. Vou pegar ela e dar uma esticadinha aqui, tá? Nós temos essa linha de tendência de baixa, que dá até para mudar um pouco aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar no gráfico de linha, para ele ficar mais belezinha no mensal aqui, tá? Dá uma ajeitadinha nessa linha de tendência de baixa aqui, ó. Tocou aqui, tá? Qual que é o ponto aqui? Agora ele está até se aproximando menos dela no mensal, né? Do que ela estava anteriormente. Deixa eu ver aqui no semanal. Ó, no semanal já fica outra cara. Tá bom, suficiente. Deixa eu voltar para o mensal. Mas o ponto é esse, que a gente tem essa linha de tendência no longo prazo de queda. Ele pode até voltar aqui antes de continuar essa queda, né? Olha só como é que tem aqui foi um suporte muito forte que foi rompido lá na casa 1,05, que o preço está voltando lá para retestar pelo outro lado, né? Então isso aqui vai apresentar uma forte resistência para o preço continuar indo, mas de certa forma ele está querendo fazer alta, né? A gente vê aqui, ó, um claro padrão de alta, rompeu esse topinho anterior aqui, né? Que aqui era um topinho, ó, rompeu e conseguiu se manter acima dele, né? Então se tiver que apostar em algum lugar é para cima, porque no semanal ele está acima da média de 20, no diário ele está acima da média de 20, fazendo uma tendência àquele movimento lá, né? Ó, vou até começar daqui. Esticou, passo da média, voltou, voltou, né? Aí vem aquela mesma coisa, está aqui na indecisão. E aí, qual vai ser? Já falei isso, né? Enfim, e nós estamos, inclusive, comprados. Não, a gente não está, na verdade, no euro não, já saímos do euro. Nós estamos no euro ien. Mas por que a gente não comprou? Aqui, ó, ele veio uma retração aqui, mas foi longe da média de 20, que é geralmente o nosso ponto de compra, né? E por causa de toda essa indecisão a gente ficou de fora, tá? O dólar ien é algo parecido também, né? Só que invertido, porque o dólar vem antes no par aqui. Então, o dólar numa tendência de queda frente ao ien, depois de ter uma alta assim estrondosa, se a gente for olhar no mensal aqui, também já mostrei algumas vezes que o ien chegou a perder 40% frente ao dólar, assim, só esse ano praticamente. E agora ele chegou num nível muito importante também aqui, olha só. Aqui foi uma resistência, aqui é um suporte forte, ele funcionou como suporte, tentou subir, voltou e está aqui, está nesse nível aqui importantíssimo de tomada de decisão. Tem um caixotinho claro aqui, né? Um caixotinho claro aqui, que é esse nível aqui, ó, tá? Que é o que, ó, é aquele suporte ali, é esse topo anterior, que é uma confluência com a média de 20 aqui no diário. Então, para onde que o preço romper esse caixote aqui, é para onde que ele tem tendência de ir, de certa forma, né? É óbvio que pode ter falso rompimento e tal, também é muito comum a gente ver padrão do seguinte jeito, né? Ele rompeu aqui, aí vem testa pelo outro lado antes de continuar caindo, né? Mas enfim, muito importante é esse suporte aqui. Eu acredito que tende a segurar o preço por um tempo, por mais que ele for romper, o preço aqui tem uma confluência muito grande de oferta e demanda, por isso que suporte e resistência funcionam, né? E é difícil, não dá pra gente fazer nada. Se fosse fazer também aqui a mesma coisa, no Sniper, o que seria aqui? Seria vender, né? Esticou, voltou na média, teria que ter vendido aqui, mas também chegou aqui nesse suporte. Se a gente for no semanal, também, ó, também tá assim, pô, não, é só uma retração, né? Olha só, vem a tendência, esticou, retraiu, esticou, retraiu, esticou, retraiu, né? Será que não é só uma retração nesse nível aqui para ele continuar subindo? Então, uma briga muito forte aí de compradores e vendedores, né? Que nós estamos fora e vamos ficar de fora. Esse semanal aqui mostra bastante coisa pra gente, né? E aquela coisa, no mensal, ele ainda está esticado, né? Ainda está esticado, ele está para fora, depois dessa queda forte aí de 6%, 6,5%, que é forte para uma moeda, né? Ele está caindo esse mês e ainda continua muito, muito esticado, né? Então, é difícil, vamos esperar. Aqui eu vou
aproveitar uma funcionalidade nova aqui que eu posso aqui intervalo atual e inferior. Eu não quero ver isso aqui no mensal. Olha lá, funcionou, belezinha. Certo? Próximo ativo, Eurien. Vamos para o Eurien no diário. Esse sim nós estamos comprados. A gente comprou aqui quando ele rompeu a média de 20. Eu até pensei assim, em algum momento da semana, pô, podia ter fechado, porque essa trade já não tá tão legal, porque ó, ele tá meio que fazendo um padrão de queda aqui, né? Ele não tá conseguindo fazer altas mais altas, né? Mas eu não fechei e agora também não vejo tanto sentido, tá? Ainda mais que hoje ele subiu um pouquinho. Nosso stop tá aqui, poderia... subir o stop para se ele for aqui, mas já dá na mesma, né? Onde que está o nosso nível de stop ali. Nesse momento nós estamos perdendo $10 nessa operação. A gente abriu aqui, no outro dia ele foi um pouquinho contra. Depois dessa vela aqui, eu acho que a gente podia ter fechado, mas tudo bem. Também não é certeza que vai cair, né? Porque no semanal, olha só, no semanal é a tendência de alta, ele está meio que em dúvida ali, mas né, a média de 20 apontando para cima, né? Tem muitas coisas que mostram para cima no semanal, no mensal também, no mensal está até um pouco esticado, né? Mas enfim, vamos deixar rolar aí essa operação, tá? Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Não tá assim, nossa, que trade linda, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um suportezinho, né? Que é o nível horizontal aqui, que segurou o preço lá atrás, que seria mais ou menos aqui, assim, deixa eu fazer aqui um retângulo, porque a gente faz uma zona, que essa zona aqui, ó, é uma zona de tomada de decisão. Deixa eu seguir, deixa eu pôr aqui, depois eu mexo, ó. Porque aqui, ó, o preço resistiu, né, aqui atrás também foi resistência, aqui também, ó, foi resistência e funciona do outro lado como suporte, né, então a gente tem esse nível aí, ó. Essa caixinha aí que o preço está agora funcionou como suporte aqui. Então, e nosso stop, como a gente viu, está aqui abaixo, né? Então, vamos deixar rolar essa trade aí, tá? Dólar australiano também está num padrão altista bonitinho aí, se a gente for ver. Aquela mesma história, se a gente for no semanal, por que a gente não abriu? Porque no semanal poderia ser, olha aqui na semana passada, parecia só assim, ó. Ele vem, né? Deixa eu usar a nossa canetinha aqui, pincel, na verdade. Ó, tocou aqui embaixo, voltou na média, tocou aqui embaixo, voltou na média, tocou lá embaixo, voltou na média. O que me garante que não foi só um retorno na média para ele fazer mais uma pernada aqui, né? Mas existem sinais de reversão? Sim, olha lá, a gente vê aqui, ó, fundos mais altos no diário, né? Aquele padrãozinho bonito ali, então ele pode estar realmente fazendo uma tendência de alta. Não deu para a gente pegar esse movimento aqui. Aqui poderia ter sido uma comprinha, a hora que deu essa velinha verde, né, na terça-feira dessa semana. Mas eu não estava sentindo confiante. Olhando para trás, falei assim, nossa, que ó, podia ter comprado. Mas na terça-feira, quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui até aquela ferramenta de replay que é bem legal. Aqui, ó. Vamos passar uma aqui. Cadê o negócio do replay? Tá aqui embaixo, olha, mudou a ferramenta. Então eu vou passar uma aqui, ó, uma velinha, né? Tá? Não, parece coisa aqui na terça. Lindo, ó, compra, né? Óbvia a compra, a gente olhando agora. Mas se a gente for lá no semanal, olha como é que tava aqui na terça. Ele ainda não tinha nem rompido aquela máxima ali. Enfim. Deixa eu pro tempo real, deixa eu sair do replay. Não entramos. Hoje eu vejo como uma possível compra, mas está aquele mesmo padrão de vários outros, né? Meio que talvez um topo duplo aqui. Olha só, também aqui é uma resistência, porque foi um suporte aqui atrás importante, né? Então, por isso está num nível bem importante aí de tomada de decisão, tá? E se ele romper, ele pode voltar na média de 20 e dar outra oportunidade de compra para nós, também não é motivo de desesperar, não, tá? Petróleo que vem numa queda bem importante, a gente chegou a estar comprado, tomamos stop, e eu já falei que no longo prazo eu gosto do petróleo, mas no curto prazo, uma coisa que está pegando bastante é a questão da China. Entrou em lockdown de novo, agora parece que Beijing, né, que é a capital lá, que a gente chama de... Como é que chama? Me fugiu agora aqui em português, mas tá em lockdown. A gente vê aqui, ó, aqui pode ser talvez um fundo duplo também, e para ele voltar a subir, pode, mas a tendência está de baixa, né? Se a gente for olhar no diário aqui,
sem força. Então a gente fez um topo duplo ali, ó, que legal, topo duplo claro ali. No semanal também tá um padrão meio baixista, né? Ela meio de topo, ele conseguiu ir para baixo daquilo ali, só que tem esse suporte aqui, olha só, que foi uma resistência ali atrás, tá no suporte forte, então também é difícil demais de tomar uma decisão aqui no petróleo só pelo técnico, né? Bem difícil porque tem esse suporte forte, mas a tendência está de baixo, então a gente está fora e vai ficar fora, tá? O ouro tá como outros ativos contra o dólar, se a gente for parar para pensar, né? Que é o que? Deu aquela esticada, voltou na média e talvez uma boa oportunidade. O ouro a gente só não entrou, vou mostrar por quê, tá? Primeiro fala aqui, olha, o semanal ele também, que bonitinho, ó, tá terminando a semana dando um sinalzinho de compra bonitinho aqui no semanal. Esticou, voltou na média, fez uma velhinha ali, falando, me compra, para poder fazer esse movimento aqui, né? Tá muito legal. Por que eu não entrei no ouro? Porque a gente entrou na prata, tá? E eles são muito correlacionados. Também tá terminando a semana num padrão bonitinho aí, tá? E se a gente for olhar no diário, a prata tá vindo mais bonito. Eu comprei a prata aqui e comprei mais um pouquinho essa semana aí. Também o mesmo padrão, esticou, voltou e daí, quem sabe ele vai fazer uma outra pernada. E esse aqui tá bem mais limpo, mais bonito que outros, né? Porque esse aqui a gente fez uma confluência bonita no diário e no semanal, quando a gente entrou também, ó, no semanal ele já tinha rompido esse estopinho anterior, já com uma cara de querendo fazer tendência de alta, não tava com aquele de, será que não é só um repique, né? Então por isso que eu entrei até com 2 microlotes de prata, que se a gente for ver aqui nas trades, ó, somando a prata aí, ó, as duas de prata aqui de Chag, nós estamos com uma exposição de $2.000, tá? Uma exposição relativamente alta, porque ele é mais volátil do que o euro, por exemplo, que também $2.000 nominais, tá? De notional, que a gente diria. Então, essa está indo a nosso favor, na prata aí a gente está ganhando praticamente $45 aí, tá? Nesse momento 47 bruto, mas tem rolagem que a gente paga, né? Na verdade, swapzinho aí, de $1.80 aí no total. Enfim, uns $45 de lucro, tá com um lucrinho legal aí na prata, vamos segurar, tá bem promissora, né? Um stop que a gente pode pensar um parcial aqui, pelo menos aqui, né? Chegar aqui tocar na borda superior na média 20 ou no semanal ou no diário aqui, né? Então, a gente pode esperar pelo menos aí, ó, para pensar em fechar uma alta de mais uns 4% aí na prata, tá? Vamos ver semana que vem. Bitcoin segue pressionado, né? Depois que teve a treta lá da FTX, tá meio gelado aí de novo, né? Assim, níveis bem deprimidos de preço, ficou muito tempo aqui próximo dos 18, rompeu. Se for pensar alguma coisa é venda, mas também está muito complicado, muito volátil, difícil de mexer com cripto agora, mas a gente vê claramente tendência de baixa no semanal, tendência de baixa no diário, né? No mensal pode ser só repique, olha que interessante. No mensal pode estar, a gente vê um sinal de compra, né? Tipo assim, esticou, retraiu, aí depois fiz um topo duplo, caiu, mas o mais importante é o seguinte, ele está próximo aqui, esse topinho aqui, né? Esses $15.000. Então, talvez seja a oportunidade de compra aí da década do Bitcoin para quem acredita, né? Vale ficar de olho. Eu diria o quê? O Bitcoin rompendo aqui de volta para cima dos 18 mil, saindo desse momento ruim que ele está, é um sinal de compra bem interessante, né? Vale a pena para uma visão de longo prazo de portfólio aí ficar atento, tá? Eu não tentaria achar o fundo aqui e comprar agora, mas se ele romper, porque aí, o que a gente está falando? Olha só. Vamos supor, não, eu vou esperar, não vou ter pressa, né, do Bitcoin, vou esperar ele voltar, vamos supor que vou esperar ele romper esse topo aqui. Só dele romper esse topo e voltar para o outro topo, e se ele voltar para o topo, nós estamos falando de quase 200% de alta, tá? E do 21 mil para os 64 mil, você duplica triplica o patrimônio, tá? Do 21 para o 64. Então, se vier esse movimento, vale a pena tentar pegar, né? Enfim. Próximo ativo aí, Bolsa Americana. Bolsa Americana fechando a semana aí numa alta. Nós entramos relativamente tarde, né? A gente não pegou essa pernada aqui, mas é difícil. Ele estava aqui perto da média, também estava na mesma coisa. Vai cair, não vai, olha aqui no semanal, né? No semanal é tendência de baixa.
tá? Então a gente meio que fez uma aposta aí, porque ó, não precisa nem de mostrar, né? Tocou aqui, subiu, voltou, tocou, voltou na média, caiu, aí voltou, pegou aqui os stop de quem estava aqui, caiu de novo, voltou, e aqui, né? O que me garante que ele não voltou só para fazer mais uma pernada de baixa aqui? Nada me garante. Então tem que ficar muito cabreiro aí, mas nós estamos o quê? Comprados. Por que nós estamos comprados? Vamos lá para o diário para a gente entender qual foi o racional. No diário ele fez esse, né, aqui ó, parece sinal de fundo aqui ó, fazendo fundos mais altos aqui ó, né, aqui ó, aí fez um fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto do que, né, e então parece que ele está querendo fazer tendência de alta. Se for ver, ele foi rompendo, ó, rompeu esse topo, rompeu esse topo, rompeu esse topo, né, na verdade, esse. Agora tem o próximo topo para romper isso aqui, que é uma confluência com essa linha vermelhinha, essa linha de tendência de baixa, né? Se ele for para cima dela é algo bem bullish, né? Algo bem altista aí. Enfim, tem toda aquela coisa de que a gente vai ter, tem duas narrativas aqui, a questão de ter a recessão ano que vem nos Estados Unidos, que talvez ainda não esteja precificada, apesar desses 20% de queda que a Bolsa teve. Tem a questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, fica assim, vai subir menos, vai subir mais, que a gente já falei várias vezes aqui, hoje eu não vou repetir muito essa história, mas é difícil a gente ficar tentando operar esses cenários assim, e acaba que sempre que a gente tenta acertar, igual o petróleo eu sou super autista aí para o longo prazo, tem problema de oferta, etc, e ele foi apanhando, perdendo, e o gráfico nos mostrou essa coisa, né? Pegou nosso stop, e aqui a gente está operando também isso. Então tem aqui, ó, nós temos aqui né, fazendo novos tops. Tem aqui esse nível aqui que foi máximo anterior, confluência com... Deixa eu pegar aquela ferramenta que fica uma linha retinha. Confluência com a nossa média de 20 a mínima anterior ali, né? Então tem um nível legal para a gente colocar o nosso stop, que se a gente for ver, tá ali, ó. Nosso stop tá ali abaixo daquelas mínimas, abaixo da média de 20, um pouquinho abaixo desse topo, né? Então, entramos e segue o jogo. Nesse momento nós estamos ganhando um dinheirinho, $17, né? E deixar rolar, tá? Bolsa alemã. O que também uma coisa legal pra gente foi que a Bolsa alemã também veio no movimento legal, no momento, né? No ímpeto aí interessante, fazendo também, ó, topos fundos mais altos, vários fundos mais altos aqui. Também não conseguimos pegar o movimento, nem todo movimento a gente consegue pegar, porque não apresenta uma relação risco-recompensa interessante, mas ele já rompeu, a Bolsa da Alemanha, rompeu essa aqui, ó, que belezinha, né? Olha no semanal ele rompendo aqui e andam um pouco juntas, né? Tem esses ativos de risco andam mais ou menos junto, né? Então, é isso, quando tá todo mundo, que eu falei do mercado antecipa. Europa, crise, maior crise, não sei o que, mas talvez o mercado já tá olhando mais lá para frente. Olha só, olha esse movimento de bolsa. Quem diria que a Bolsa da Alemanha esse mês ia estar subindo 9%, quase 10%. Mês passado subiu 10%. É muito interessante esse negócio de bolsa. Você fica tentando fazer timing pelo que você ouve de noticiário, você se lasca, né? É difícil estar desinvestido. Então, com uma visão de longo prazo, também você está investido em bolsa, você ficar tentando entrar, comprar e sair, fundo, achar, geralmente você vai se desfazer do seu fundo de investimento que investe. Vamos supor que você tem um fundo lá que investe na Europa. Você vai tentar fazer timing. Não, eu vou sair porque você vai sair aqui. Você vai vender a Europa aqui e vai perder esse movimento de 20% de alta aqui, né? Enfim, tudo isso para falar que Bolsa da Alemanha que a gente não conseguiu pegar o movimento, mas um movimento legal, que ele já tocou lá em cima na borda e está lá lambendo a borda, já o dos Estados Unidos ainda não, né? Então a gente tem aí, quem sabe ele consegue pegar uma pernadinha aí nesse S&P, né? Então é isso, Bolsa da Alemanha nem vou fazer análise, que eu já acabei de fazer. Bolsa do Brasil, os ativos terminando no Brasil, Bolsa do Brasil já não está tão legal, continua toda a questão de discussão do fiscal aqui,
PT meio que falando, o mercado, né, o governo que vai entrar falando, não, o mercado está muito nervoso, não sei o quê. Parece que eles realmente não conseguem entender o que o mercado financeiro, não é o mercado financeiro fazendo chantagem, o mercado financeiro está reagindo ao que está vindo, né, fazendo preço em função do que acredita que vai ser a economia nos próximos anos. Mas olha que interessante, o preço voltou e tocou justamente nessa linha de tendência de baixo que tinha, ele conseguiu fazer esse belo salto aqui, né, a bolsa, rompeu totalmente essa bandeirinha que tinha aí. Eu tinha até mostrado, estava mostrando mais essa aqui, né, que eu acho bem interessante, ó, e voltou para dentro dela, nessa aqui, olhando no mais longo prazo, aí, no semanal, né, mas ao mesmo tempo também, ó, tá meio na dúvida. Enfim, fazendo nossa análise aí, né, do Ibov, na média de 20 aí, ó, foi para baixo dela, né? Deixa eu até vou apagar esses negócios aqui que fica muita informação. Apagar esse aqui. Tem um suporte aqui importante agora, que foi suporte aqui atrás, suporte. E o preço ficou brigando aqui, perto ali do 109. Ontem chegou a subir legal, hoje caiu de novo, mas está mais parecendo, se a gente for ver, né, desapaixonadamente, mais parecendo tocou, voltou e querendo fazer mais uma pernada de baixa, né? A verdade é essa. Eu já falei várias vezes que eu acho que a Bolsa Brasileira está muito descontada, se você for comparar com pares no mundo inteiro, naquela análise de múltiplos, de preço sobre lucro, etc e tal, está muito descontada, está barata a Bolsa Brasileira, mas enquanto isso aqui não melhorar, que é o nosso juro futuro, essa Bolsa não vai subir, na minha visão, né? Então, o nosso juro futuro... Isso aqui foi logo depois da eleição do Lula, estava lá no 11,9, um pouco abaixo do 12, né? E depois teve um discurso na quinta-feira que o Lula já foi com esse discurso um pouco meio não pró-mercado, vamos falar dessa forma, o nosso juro disparou e está lá no 13,6, né? 13,5, vamos arredondar para baixo aí, que é o juro de janeiro de 27. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado hoje precifica um CDI acumulado de hoje até janeiro de 2027, ou seja, vamos fingir que a gente já está em janeiro de 23, nos próximos 4 anos, um acumulado de 13,5 ao ano, tá? E isso é usado para precificação de ações. Então, enquanto esse juro longo, relativamente, esse juro intermediário aí de 4 anos, 5 anos, está alto, isso aqui, a Bolsa apanha muito, tá? A Bolsa apanha muito. Então, ou isso aqui parar de subir ou começar a cair, é difícil da Bolsa andar. Essa é a minha análise, tá? Minha humilde análise aí de Bolsa Brasileira. Eu não acho que tem espaço para cair muito, tá? Porque Bolsa é nominal. Se você for parar para pensar, 109 mil pontos de hoje é mais barato do que 109 mil de 2019 aqui. Por quê? Porque é nominal. Nós estamos falando de uma Bolsa em reais. Então, você tem inflação, né, que 109 mil reais, 109 mil reais não, mas que seja, né? Enfim, você entende, 100 reais de hoje vale menos do que os 100 reais de 2 anos atrás. Então, ela está mais barata do que nesse nível aqui, em relação a nominal. E está mais barata se a gente for olhar no preço-lucro também, tá? Então, tem muitas métricas mostrando a Bolsa muito barata, mas com esse ruído todo é difícil dela subir. Então, a gente também nem vai operar isso tudo, eu já estou trazendo uma outra análise fora aqui, né? Nós vamos operar essa aqui, ó, o gráfico. E o gráfico está aqui, ele tem um suporte, está aqui, está claro, olha que lindo aqui, ó. A linha do preço passando aqui nesse suportezinho aqui, né? A gente colocar um gráfico de linha aqui, fica até mais fácil da gente ver como que o preço, olha que respeitou aqui, que atrás ele respeitou. Então, assim, tá nesse suporte aqui. Vamos ver, o preço deve ficar brigando aí nesse nível em um bom tempo, tá? Dólar, vamos para a doleta. A gente entrou, eu coloquei uma ordem pendente no último vídeo que eu gravei, ela foi acionada. Ontem o dólar caiu, a gente chegou para o negativo e hoje subiu de volta. Nós fechamos o dia aí levemente positivo aí, 5,6 dólares bruto e 4,8 líquido, né? Daí a gente, como a gente está vendendo dólar, vendendo real e comprando dólar, a gente tem um carrego negativo aí. A gente paga um swapzinho aí, tá? E não é pequeno, porque o carrego é a favor do real, né? Então, estamos carregando essa posição aí. Quer dizer, aqui eu entrei na Bolsa Brasileira, né? O que é a nossa posição, na verdade? Está lá, vou colocar no gráfico diário ali, em vez do semanal. Tá aí nossa posição. Entramos aqui, né, nessa abertura aqui.
e ontem a gente foi para o negativo e hoje subindo aí, tá? Vamos ver. O diário, ó, ele chegou a tocar, por que a gente comprou? Porque ele tocou lá em cima, por mais que tenha sido rejeitado, se a gente olha aqui na vista, por exemplo, ele foi rejeitado, apareceu o vendedor, mas tocou lá em cima e voltou na média de 20, então acionou nossa compra, né? Por que acionou nossa compra? Deixa eu colocar aqui no futuro aqui. Ele foi, esticou, tocou lá em cima, voltou, deu nossa compra na expectativa de que ele continue subindo, né? No semanal a gente vê ele também acima da média de 20, apesar de ter esse caixotão aqui, mas ele é acima da média de 20, né? A última vez que ele tocou foi lá em cima também, ó, tocou lá, veio aqui, ficou meio brincando. Então, se ele vier aqui na borda superior, nós estamos falando aí de um movimento, de capturar um movimento de quase 6% de alta do real, que pode ser coisa de 2 semanas se isso acontecer, né? Então, é isso, estamos posicionados. Se ele vier aqui na borda superior só do diário aí, a gente fechar, por exemplo, já é 3% de alta, né? Ele voltando para esses topos aqui, ó, já dá para a gente embolsar um dinheirinho aí, tá? Bom, é isso. Dá aquela olhadinha básica aqui no juros de 10 anos nos Estados Unidos para ver o comportamento. Parece querer fazer uma tendência de baixa aí também, né? No diário, a mesma história, se a gente for olhar, parecido com as moedas lá, né? Que é meio que vai ser fundo duplo e vai funcionar como reversão e ele subiu, ele vai romper aqui e vai embora. Bem parecido, né? O padrão, o sentimento do mercado tentando achar preço aí, né? No semanal também, olha lá, ó, esticou, retraiu, será que ele vai dar mais uma pernada de alta? Não sabemos. Por enquanto, a gente não pode falar que acabou a tendência de alta aqui no semanal, né? Não pode falar que tem uma tendência de baixa, porque o último topo é aqui, ó. Então, nossa, difícil, né? O último topo que a gente tem no semanal é aqui, ó. Então, ele tem que cair bastante para poder pensar em fazer tendência de baixa no semanal. Se é que vai fazer. Talvez ele só fique de lado ali, né? Se a gente tiver um de 4 horas, por exemplo, a gente consegue achar um outro fundinho aqui, alguma coisa assim. Mas enfim, em 24 horas a gente vê ele querendo fazer uma tendência de baixa, né? Fazendo, olha lá, tocou, caiu, subiu, caiu, tocou de novo. Enfim, vamos ficar só olhando. Beleza? Então é isso. O videozinho hoje acho que ficou até um pouquinho longo, mas deu para passar tudo, passar a nossa ideia aí do Sniper. Lembrando que a nossa planilha de acompanhamento, você tem todas as operações, você tem o gráfico, etc e tal, ela tá na descrição aqui do vídeo, de graça, não tem que dar e-mail nem nada, é só entrar lá e copiar essa planilha para você, se você quiser algo parecido para você acompanhar suas trades, que ele calcula drawdown, volatilidade, essas coisas todas, tá? Que estratégia a gente sofreu nos últimos dias com essa falta de tendência, não precisa de esconder não, mas ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu já comentei que eu quero no mínimo 50 operações para a gente tirar o componente aleatoriedade e ter uma análise mais crítica da estratégia, tá? Nos últimos dias aí ela subiu um pouquinho, vamos ver, nos últimos dias aí, ó, subiu, conseguimos fazer 3% um dia e tal, enfim, é isso aí. Com isso eu vou encerrando aqui por hoje. Um forte abraço, um excelente final de semana e vamos lá, Brasil, rumo ao Hexa. Tchau.